Oi, aqui é a Mari. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre O Homem Vazio, o livro do Thiago Lee. Essa não é a primeira vez que eu vou falar do Homem Vazio aqui no canal, mas a primeira vez em que esse livro foi mencionado foi durante a nossa primeira live, quando a gente fez o sorteio desse livro. O autor Thiago Lee é um autor nacional de fantasia urbana, então se você não assistiu a live, continua acompanhando o vídeo para você conhecer um pouco mais sobre essa história que mistura fantasia e a cidade de São Paulo. Se você viu a live, continua acompanhando também, porque eu vou dar muito mais detalhes sobre essa história, sem spoilers. A primeira cena do Homem Vazio já chamou muito a minha atenção. Ele começa acompanhando o Otto, que é o nosso protagonista. Ele é um jovem adulto que tem uma vida bem ferrada aqui da cidade grande mesmo. Ele trabalha demais, ele mora sozinho com a mãe dele, que tem alguns problemas de saúde. E ele se sente muito responsável por tanto os problemas de saúde da mãe dele, quanto o fato de que ele precisa arrumar mais dinheiro e ele acaba esquecendo de viver a vida dele. Um pouco mais sobre o Otto é que ele tem um canal no YouTube onde ele faz alguns vídeos, mas o canal dele não é tão bombado, isso acaba sendo um pouco frustrante pra ele. Ele acaba se sentindo uma pessoa muito sozinha. Isso é uma sensação que a gente tem desde o primeiro momento com o Otto. Ele vai aos bares sozinhos, ele tá refletindo sozinho na rua. E a gente não tem essa sensação mesmo de que ele tem muitos amigos, de que ele vive cercado por pessoas. Ele me parece uma pessoa bem sozinha, uma pessoa que vive muito dentro de um próprio universo aqui em São Paulo, no meio de tantas pessoas. E o Otto, sim, no primeiro momento do livro, ele tá andando pela rua, indo a um bar, quando ele esbarra em uma pessoa. E a sensação que ele tem é de que essa pessoa que esbarra tem o mesmo rosto dele. Ele menciona isso na primeira página do livro, esse homem que ele esbarra nele e que tem as mesmas feições dele. Mas ele não tem tempo de se importar ou de prestar muita atenção, porque ele percebe logo que deixou cair a carteira. Ele pega a carteira dele, quando ele ergue o olhar de novo, aquele homem desapareceu. Ele acaba esquecendo disso e vai pro bar, mas logo ele percebe que a carteira dele não tem os documentos. Então ele recebe uma mensagem muito misteriosa no celular de alguém que diz que está com os documentos dele porque precisava muito e que é pra ele se encontrar com essa pessoa no dia seguinte, porque aí ele vai entender tudo o que tá acontecendo. Eu gosto muito de qualquer coisa com cenário de doppelgangers, isso é uma coisa que me deixa muito curiosa, então eu tive essa sensação quando assisti também o filme Nós, do Jordan Peele. No momento em que aparecem as pessoas com as mesmas feições, eu já fico pensando, meu Deus, o que será que é isso? São clones? São robôs? São fantasmas? Sei lá, uma dimensão paralela? Isso é um assunto que, assim, abre margem para muitas possibilidades. Então, quando eu vi que esse livro ia trabalhar com essa possibilidade de doppelgangers, eu fiquei muito animada com a leitura, porque eu queria saber qual era a proposta que essa história ia seguir. Eu não quero entregar muito da história pra vocês, porque eu me diverti bastante tentando adivinhar o que seria esse doppelganger, e eu acho que vocês vão se divertir bastante também com essa história. E meio a essa situação em que o Otto tem uma pessoa igual a ele, que sabe quem ele é e que tem os documentos dele, ele ainda está tentando viver a vida dele de uma forma satisfatória. Ele acaba se vendo preso dentro de uma situação bem assustadora e que é uma situação que fala muito com a gente da cidade grande, quando a gente tem a sensação de estar sozinho, essa sensação de que o mundo vai continuar existindo da mesma forma se a gente morrer e se a gente desaparecer, a vida de ninguém vai mudar. É uma sensação que muitas pessoas têm, principalmente na cidade grande. E é a sensação que esse livro passa pra gente desde o começo e é a sensação que ele vai explorar ao longo da história. O Otto acaba bombando no YouTube depois de um tempo, mas mesmo com esse sucesso, mesmo com as mensagens que ele começa a receber, com a participação que ele faz em alguns outros canais, ele ainda não consegue se encontrar como uma pessoa que tem atenção, como uma pessoa que tem amigos. Ele parece cada vez mais sozinho, mesmo tendo a atenção de fãs e de pessoas que acompanham o trabalho dele, mesmo conhecendo uma garota, Camila, que é um segundo conflito na história. Eu acho que esse livro, ele trabalha bastante a sensação que a gente tem de cidade grande, principalmente quando a gente não tem uma vida tão privilegiada, mas essa sensação de que a gente está vivendo para trabalhar e vivendo para resolver os nossos problemas e que a nossa parte de diversão, de laços afetivos, a nossa parte de relação interpessoal mesmo, ela acaba ficando um pouco de lado. Eu gostei bastante dessa exploração de história. O Thiago Lee utiliza cenários de São Paulo, então para quem mora em São Paulo e lê esse livro, para quem conhece bem a cidade, você tá lendo o livro e você consegue visualizar muito bem os cenários, você consegue se imaginar dentro dessa história. Ele trabalha com lugares como, por exemplo, o MASP, outros cenários importantes da cidade, a vida assim pegando o metrô, caminhando nas ruas. E é uma sensação muito legal. Eu li esse livro logo que eu tinha acabado de me mudar para São Paulo e eu achava muito sensacional, assim, porque eu não passava tanto nesses lugares. Mas conforme eu ia passando, eu lembrava do livro dele e
me fez abrir várias portas de imaginação, assim, de outros cenários que eu poderia explorar dentro de uma cidade, uma fantasia, ou o que será que está escondido dentro de alguns lugares da cidade, algumas coisas que a gente não presta atenção quando a gente está passando. Eu acho que ele explora muito bem a cidade, assim como os elementos de fantasia que são inseridos nesse livro. É tudo muito bem explorado. Eu gostei da sobriedade que ele tem na criação do personagem do Otto, que é um personagem de classe média baixa, que trabalha muito, que precisa cuidar da mãe, que tem problemas com a família. Ele explora muito bem essa sensação e faz a gente sentir que realmente o autor sabe do que ele está falando. Ele não coloca um personagem inserido dentro de uma realidade que não é a dele. Ele soube explorar uma realidade que é a realidade de milhões de pessoas em uma capital, em uma cidade grande. E junto com essa realidade, que é uma coisa muito sóbria mesmo da cidade grande, ele acabou conseguindo incluir elementos de fantasia muito bem. Então ele trouxe cor a uma cidade cinza. Essa foi uma sensação que eu tive muito forte no livro e que eu gostei bastante. Então essa é uma dica de leitura que eu tenho pra vocês, caso vocês queiram conhecer um autor novo de literatura fantástica nacional, literatura de fantasia urbana. Ele é um livro que existe em e-book na Amazon por um preço muito bom e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer. E para quem se interessou por essa história, o Thiago Lee vai estar com a gente na nossa live mensal na semana que vem, sexta-feira, às 8 da noite, para discutir um pouco sobre O Homem Vazio e também sobre literatura fantástica e fantasia urbana nacional. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem curtiu, se inscreve no canal e dá like para ajudar a gente com notificação. Acompanhe a gente pelas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo em todos os lugares. E me acompanhem também pelo meu Twitter e Instagram pessoal, @meimortário. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!